E o debate político começa agora, comigo, Érica Lima. Para você que está assistindo, eu quero deixar para você um meu grande abraço, convidar você para poder conversar com a gente aqui, porque hoje eu estou recebendo ele, que é presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Caio André. Seja bem-vindo. Obrigado, Érica. Espero atender a todos os pedidos e a todas as perguntas no dia de hoje. Vereador, a gente está sendo transmitido para todos os municípios do estado do Amazonas. A gente vai falar precisamente como Manaus, nossa capital. E aí a gente está fazendo já um balanço, né? Estamos chegando na reta final de mandato. E aí eu gostaria que a gente falasse sobre Câmara Municipal de Manaus e a gente vai começar a falar agora sobre o concurso, né? Já teve o concurso no domingo. E aí eu quero que você fale um pouco sobre essa retrospectiva até chegar a esse concurso tão esperado pelas pessoas aqui da nossa capital, como também pelas pessoas de outras capitais, que é uma oportunidade, né, para a pessoa fazer um concurso e pleitear aí uma reviravolta na sua vida, né? Ah, sem dúvida. Muitas pessoas do interior também vieram fazer concurso, um concurso muito esperado. Há mais de 20 anos, a Câmara Municipal de Manaus não realizava um concurso público para o ingresso no serviço público, né? Serviço Público Legislativo Municipal, e nós resgatamos isso. Não foi fácil. Primeiro nós tivemos que fazer um chamamento do último concurso ainda de 2023, do resquício de vagas. Foram aproximadamente 27 concursados que ainda não haviam sido chamados. Eles hoje já trabalham na Câmara, desempenham um papel fundamental na casa, revigorando e reoxigenando principalmente o serviço público no Poder Legislativo Municipal. Depois, como disse, de mais de 20 anos, nós tivemos que colocar orçamento para que pudesse haver o concurso nesse ano, e ano que vem os novos concursados que fizeram a prova agora no domingo possam vir a ser chamados. Muitos cargos que existiam no passado não existem mais nos dias de hoje. Outros cargos precisaram ser criados, e para isso também foi criada uma lei do plano de cargos, carreiras e remunerações, para que esses novos concursados já adentrem no serviço público com um regime do servidor público do Legislativo Municipal já bem delineado, já bem pronto para recebê-los, com esses novos cargos, inclusive com cargos que foram extintos. Então, foi uma saga, uma verdadeira luta para que isso acontecesse. Só tenho a agradecer também aos meus pares, aos outros 40 vereadores, que sem o apoio deles isso não poderia acontecer, mas era algo que se fazia necessário. O último concurso, como eu disse, foi em 2003. De lá para cá, a Câmara, muitos funcionários se aposentaram, outros faleceram, e aumentou o número de vereadores, aumentou o número de trabalho, a produção é muito maior, novas tecnologias foram inseridas, inclusive na nossa gestão, mas já vinham sendo inseridas no decorrer desses mais de 20 anos. Então tudo isso contribuiu e fez com que se tornasse necessário e forçoso que houvesse o advento desse último certame que aconteceu agora no domingo. A gente está falando de uma capital que tem mais de 2 milhões de pessoas, né? Extremamente populosa. E além de tudo isso, como você bem colocou, o número hoje de vereadores ele é muito maior comparado historicamente. Quando a gente fala sobre a questão de orçamento, né? Eu lembro bem que o Convergente, diante de várias notícias que a gente publicou, a gente viu em gestão passada, né? Que era a gestão de Davi Reis, vários contratos, né? Várias ideias, inclusive do Puxadinho, que teve uma grande polêmica. E aí você, na sua gestão, eu vejo que você realmente trouxe apontamentos necessários para a CMM. E essa questão do concurso, eu acredito que realmente é relevante. Vai trazer um diferencial para Manaus, né? Dentro da sua gestão, a gente fazendo o balanço agora, você que é vereador, você que é presidente da CMM, como é que você, diante desse cenário, vê o seu trabalho, né? O que mais lhe dá satisfação? É claro que vai ser a questão do concurso, né? Que aconteceu no domingo, mas o que mais lhe dá satisfação além de tudo isso? Você pode estar mostrando agora para quem está assistindo a gente, né? Que é uma prestação de conta, né? Sim. Érica, na verdade, o que mais me dá satisfação é o todo.
o fato de tudo aquilo que eu me comprometi enquanto candidato à presidência, com o advento do concurso agora no domingo, nós conseguimos fechar com chave de ouro. Nós fechamos todas as propostas que foram nossas propostas na candidatura, elas foram cumpridas, sem nenhuma exceção. Nós fizemos a Câmara Cidadã, levando a Câmara Municipal para junto da população. Nós já aproximamos a Câmara da população, não só com a Câmara, mas também com a imprensa, que é quem faz esse papel de levar todo o trabalho que é realizado dentro e fora da Câmara para a população, que é quem detém o poder efetivamente de colocar os seus representantes na Câmara Municipal de Manaus. Nós fizemos uma valorização dos servidores da casa, que são servidores que, como disse, estão lá há muitos e muitos anos, com um novo plano de cargo, carreiras e remuneração, com um projeto de programa de aposentadoria incentivado, que também abriu espaço para o concurso. Nós conseguimos aposentar quase 80 funcionários, e eles, com a aposentadoria, sendo valorizado todo o trabalho que eles desempenharam, nesses quase todos eles com mais de 30 anos de casa, e os que continuam e continuaram, eles também foram valorizados. Isso é de fundamental importância. Nós criamos um plano de saúde para todos os funcionários da Câmara Municipal de Manaus, estatutários e funcionários de verba de gabinete, e para os vereadores, e agora foi aprovado também para os ex-vereadores. Vale ressaltar que os vereadores e os ex-vereadores, a Câmara não arca com R$1 sequer do plano de saúde deles. Ele é pago exclusivamente pelos vereadores e ex-vereadores, ao contrário dos servidores da casa, que tem um percentual que é pago pela Câmara. Isso é de fundamental importância, e é um plano nacional, que é a GEAP, sem trazer prejuízo nenhum para a população e para o orçamento da Câmara. Pelo contrário, a Manaus Med vive uma crise hoje que é de conhecimento geral, principalmente dos funcionários públicos municipais, e a Câmara diminuiu o gasto que tinha com o plano de saúde. Ao invés de pagar a Manaus Med, paga a GEAP um valor inferior, e tem um plano infinitamente superior. Quem quer até um plano nacional, quem puder pagar um plano nacional, efetivamente sendo servido a sua família, a família do servidor público municipal, do legislativo municipal. Isso é fundamental. Nós criamos um plano de aproximação com a sociedade manauara, levando as escolas para dentro da Câmara, mostrando como é o trabalho do vereador, seja universidade, seja escolas municipais, escolas públicas estaduais, escolas particulares, levando também a Câmara junto à parceria com instituições como a Defensoria Pública, abrindo um núcleo lá dentro, e outras parcerias que foram feitas com a iniciativa privada, com os órgãos públicos, sejam eles estaduais, federais e municipais, fazendo com que a Câmara cumpra o seu papel, que é servir a população da nossa cidade. A gente teve uma eleição e aí o senhor não conseguiu a reeleição. O senhor acha que isso aconteceu por o senhor ter se tornado, principalmente porque estava na frente da CMM, um alvo, teve algum movimento relacionado a isso? Como é que o senhor avalia isso? É difícil dizer isso, Érica. Eu tenho a minha avaliação pessoal e com os meus apoiadores, minha coordenação de campanha. Eu tive uma votação expressiva, de 8.019 votos. Não sei se, historicamente, alguém com 8.019 votos não foi eleito vereador em Manaus, mas isso aconteceu nessa legislatura. Meu partido era um partido muito forte. É fato de que um vereador presidente da casa sempre se reelegia. Isso, lógico, traz um impacto muito grande, mas eu reputo isso, que é a escolha da população. Eu acho que a população fez a sua escolha por outros candidatos, que a cidade, ou uma parte de uma parcela da população, entendeu que fariam mais um papel importante no parlamento, ao invés de me escolher. Eu fiz um mandato apenas, é o meu primeiro mandato. Nós fizemos muitas coisas históricas, muitas realizações
históricas, como ganhar a própria eleição no primeiro mandato é algo histórico, mas isso também traz alguns revés, né? E a eleição foi um deles. Eu penso que Deus tem preparado a nossa vida certamente é algo que está nos planos dele, que muitas vezes foge do nosso conhecimento, e eu estou muito tranquilo quanto a isso. Fico triste, lógico, tanto é assim que me candidatei à reeleição, pretendia representar a minha cidade, faço isso com muito orgulho, com muita responsabilidade, por mais um mandato, mas não foi assim, vida que segue. Só tenho a agradecer a minha cidade por ter podido representar. Foi muitos votos, né? Muitos votos, muitos votos. Quando a gente está falando sobre isso, eu lembrei aqui, né, inclusive, como a gente também noticiou, que nos bastidores circulava, né, que você teve aí um convite para assumir a Secretaria Estadual de Cultura. E aí, fala pra gente, tem algum convite? Como é que vai ser seus planos depois quando terminar o mandato? Bem, eu não recebi nenhum convite, nem para a Secretaria de Cultura, nem para nenhuma outra secretaria, nem da Prefeitura, nem do Governo do Estado, nem do Governo Federal. Não recebi nenhum convite ainda. Os meus planos futuros são permanecer na política, sim, mas eu sou advogado de profissão, já estou preparando o terreno para voltar para o meu escritório. Deixei o meu escritório na mão dos meus sócios, a quem agradeço muito por terem tocado esses 6 anos, pelo menos 6 anos sem mim. Já faz o merchan aí do escritório, né? Eu estou voltando para a minha vida de advocacia. Esse é o plano que eu tenho, mas sempre como um ser político, eu sou político 2026. Tem a possibilidade de ter seu nome cotado para deputado estadual? Existe, claro, a possibilidade existe. De federal, o que é? O que está pensando? Não, eu não sei ainda o que Deus tem preparado na minha vida. Eu sei que eu farei parte do processo eleitoral, ou como candidato, ou apoiando alguém, mas eu sou um ser político, estarei na política sim, mas a minha profissão me chama novamente, provavelmente estarei de volta aos tribunais e trabalhando para os meus clientes no meu escritório. Gosto muito de lhe entrevistar porque você sempre foi muito sincero, né? Sempre foi muito espontânea. E agora a gente vai falar agora sobre essa eleição. Dessas pessoas que tiveram essa reeleição e que retornaram, quem você acha assim que disse, poxa, isso aí não deveria ter vindo? Não faço. Deveria. Vamos lá. Eu não faço esse. Eu já coloco aqui a minha opinião. Eu não faço isso. Por exemplo. Eu acho o seguinte, que a Câmara ela é um retrato da nossa sociedade. Um retrato da cidade de Manaus, dos mais diversos segmentos. Na cidade de Manaus tem gente boa, tem gente ruim, tem profissionais capacitados, tem profissionais que não têm tanta competência, tanta capacidade, tem gente que lida com coisa boa, tem gente que lida com coisa ruim, e o reflexo da sociedade está ali na Câmara. Eu não julgo quem é bom, quem é ruim, e pelo contrário, até mesmo na presidência, eu dou espaço para todos eles indistintamente. Sim. Porque ali eu entendo que o papel da presidência e o papel do vereador, do representante da população, é representar aquela parcela da população. Então ele precisa do espaço. Eu posso não concordar, como não concordo com muitas coisas, eu posso achar muitas propostas, por exemplo, inadequadas, ou até inconstitucionais, ou com falta de zelo, ou com falta de bom senso, vamos dizer assim. Mas isso é a minha opinião. Não significa que a minha opinião tenha que sobrepor a opinião dos outros, ou que a minha opinião seja mais importante que a de ninguém. Não é. Nem na Câmara, nem o debate político vai querer novamente lhe entrevistar depois, quando o senhor deixar a CMM, porque a gente quer saber bastidores. E eu não vou falar mal de ninguém. Olha, para você que está assistindo, vou deixar agora de uma forma muito ampla aqui, porque realmente é o nosso papel enquanto comunicador. Por exemplo, quem eu acho um absurdo e que a gente vai falar agora sobre essa eleição para a presidência da CMM, Davi Reis. Uma trajetória, gente, de escândalos, né? Uma trajetória de várias notícias que a gente publicou para você que está assistindo a gente, de coisas absurdas que aconteceu na CMM.
E aí, também durante seu mandato, Davi Reis, que já convidei várias vezes para vir aqui no debate político, ainda não veio, né? A gente vê uma inoperância. E aí, me surpreendi quando vi que ele foi reeleito. E agora, vamos falar sobre CMM. Qual é o nome que o senhor acha que vai assumir a presidência? Eu não sei. Eu acho que hoje o Davi é o favorito. Porque ele é o candidato do prefeito. Davi Reis é o favorito. Por ser candidato do prefeito e por ser a única candidatura hoje posta. Não sei se haverá um candidato para se contrapor à candidatura dele. Nos bastidores está colocando agora o nome do Rodrigo Guedes, oposição, né? Agora entender se a oposição e se os indecisos também, né, vão apoiá-lo, porque agora é uma outra legislatura. Eu acho difícil pela postura do Rodrigo, que é por quem eu tenho o maior carinho, o maior respeito, e ele é sabedor disso. O Rodrigo, antes de mais nada, é um amigo que eu tenho. Mas o Rodrigo, ele tem uma postura muito anti os colegas. Ele meio que vai para um embate com os colegas, como se ele se colocasse diferente, não melhor, que ele não faz isso, mas como se ele fosse o grande diferente do parlamento. E isso traz uma antipatia. Se ele é diferente ou não diferente, a população é quem julga. Sim. Não cabe a mim dizer, ou você, é a população quem julga. Ele foi reeleito, muito bem votado, é alguém que tem posicionamento firme, tem um conhecimento, é um excelente vereador, como fiscalizador, como alguém que se coloca hoje na oposição da Prefeitura de Manaus. E nessa postura ele se coloca muito bem. Nos bastidores também eu ouvi falar de Elmara Lins. É um nome, né? Mas a Elmara, ela precisa construir isso junto com os pares. É possível. Então, nesse momento, quando você olha para a CMM, você não está vendo nenhuma construção de outro nome? Não, eu acredito que eles devem estar construindo, quem sabe juntos, eu não sei. Eu não estarei na Câmara em 2025. Mas você está lá, né? Ouve falar. Sim, eu estou lá, mas como eu não votarei, sim, não estarei na votação, não estarei exercendo o mandato, então eu fico afastado e mais alheio a isso. Estou cuidando mais do fechamento do meu mandato, do fechamento do exercício da presidência. Esses bastidores de presidência, de nova votação, de nova legislatura, eu não tenho participado muito por questões óbvias. Sim. Eu não participarei do processo. É possível que eles consigam montar uma chapa forte, porque existe esse movimento de oposição na Câmara, ele é muito claro. Eu não sei se eles reúnem, se consegue aglutinar toda a oposição. Como eu não sei se o Davi Reis consegue também aglutinar toda a situação. Eu acho que o Davi Reis tem mais chance porque o prefeito quer. Então, como ele é o candidato do prefeito, é o prefeito quem consegue aglutinar mais a situação do que o próprio Davi Reis. E já uma candidatura de oposição precisaria que os próprios candidatos aglutinassem a oposição, e para ganhar precisa ter sempre alguém ali. Eu não sei o que o Zé Ricardo, por exemplo, pensa, ele vai ser candidato. Normalmente ele sempre é candidato, né? Não sei o que ele pensa, nem o que pensam os novos Concedeu uma entrevista pra gente aqui, o Zé Ricardo, por exemplo. E quando ele falou comigo, ele disse que ainda não se alinhou a nada. Que inclusive ainda não tinha conversado com boa parte, né? Só tinha conversado com o Marcelo Serafim. Sim. Então ele disse que ainda não tinha falado com outros vereadores, ele ainda não teve esse momento de fazer esse movimento, né? E o movimento para a eleição da presidência da CMM já começou, né? Já começou. Mas muita água vai passar por debaixo dessa ponte. Só que eu senti assim que, e ele mesmo colocou, né? Que ele é o único do PT ali, né? Ele está agora se preparando realmente para dar continuidade, que a gente sabe que é o posicionamento do Zé Ricardo, né? É independente, né? Vai trazer aí a oposição. Ele disse que vai ser oposição à prefeitura. Isso eu não tenho dúvida. Né? E aí eu vejo assim que, não sei, mas possivelmente dentro do que ele conversou com a gente aqui nesse cenário, acredito que não. Ele deve. Como ele vai fazer um movimento de oposição, ou ele se junta com a oposição, ou ele lança a candidatura.
Mas isso é achismo, eu não conversei com ele. É verdade. Mas você ainda vai recebê-los, né? Ainda vai estar ali naquele momento para recebê-los. Dia 13. Como é que é esse rito, assim, para as pessoas que estão assistindo a gente, que pode ter essa dúvida, né? Sim. Como é que é esse momento quando vem? Tem uma data marcada para as pessoas conhecerem a CMM? Não. Como eu também estou no meu primeiro mandato, eu, por exemplo, só fui à Câmara no final do ano de 2020, quando fui eleito, em dezembro, para ver o gabinete. Após o término da legislatura, já não havia mais nenhuma sessão, eu fui até lá. Não tinha outro candidato, o candidato era só o Davi Reis. Não tinha outro candidato lançado. Então, dia 1º já se sabia que o Davi Reis seria o candidato único. Então, ele já estava tratando, né? E aí eu fui ver o gabinete e me colocaram lá naquele gabinete que fica bem ao lado da presidência, o menor gabinete da Câmara, que é onde estou ainda novamente, o meu gabinete, né, o meu gabinete de vereador. Continuei lá, acho que foram os 4 anos. Então, eu fui até lá somente nesse momento. Alguns vereadores eleitos já estão fazendo visitas, eu já os recebi, vão ao plenário, conhecem tal, as dependências, conhecem um pouco do trabalho, aqueles que não têm ainda afinidade com o trabalho lá, isso é normal e salutar. Dia 13 de dezembro será a última sessão, é o que está programado para ser a última sessão desta legislatura. A partir do dia 13, a gente deve receber todos os novos vereadores, os vereadores que perderam a eleição e os que queiram mudar de gabinete, deve haver ali um arranjo que nós vamos fazer, que nós estaremos na presidência até o dia 31 de dezembro, para alocar os novos vereadores e os vereadores que queiram mudar de gabinete. E isso deve acontecer entre o dia 13 e o dia 31, para na nova legislatura, já no início de janeiro, já funcionar a Câmara, já no dia 2, já com os gabinetes todos funcionando. Você é uma memória, né, da CMM. Exerceu e está exercendo um papel de presidência. Aí eu queria perguntar de você, teve um momento, porque essa eleição foi muito tensa, teve um momento que você presidiu ali, você saiu dali, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Vários momentos, principalmente quando os ânimos se alteram. Da minha parte não, eu sempre fui muito centrado, sempre tive, até quando em um momento mais ríspido da disputa eleitoral, que acabou sendo levada para o chão do plenário, em que fizeram algumas acusações sobre a minha pessoa, eu ouvi em todos os momentos, não usei a presidência para nada, e no meu tempo eu fui à tribuna e de lá eu fiz a arguição e a argumentação necessária, e de forma incisiva mostrei onde e com quem estavam lidando, que eles sabem. Porque, modéstia à parte, eu cheguei à presidência, mas eu conheço e já conhecia muito bem o regimento da casa, a lei orgânica. Eu sei qual é a função do vereador, eu sei qual é o trabalho do vereador. Aliás, eu fiz todos os trabalhos de vereador antes de ser vereador. Eu elaborava projetos de lei, eu fui assessor parlamentar, fazia requerimentos, eu sei fazer requerimentos, indicações, moções, projeto de resolução, projeto de emenda à LOMAN, todos os projetos de emenda à lei orçamentária, ao plano plurianual, à lei de diretrizes orçamentárias, tudo isso eu já fazia muito antes de ser candidato. Eu conheço o trabalho do vereador. Então, quando eu fui exercer a vereança, eu já conhecia esse trabalho. E conhecia o regimento, o rito, como as coisas aconteciam. É lógico, nos 2 primeiros anos, eu aprendi ainda mais e continuo aprendendo ainda hoje, lá da presidência. Mas eu sabia o que eu precisava mudar, eu sabia o que era importante, eu sabia como lidar. E como eu fui conciliador do Tribunal de Justiça, eu sempre aprendi com uma juíza que me é muito querida até hoje, uma juíza aposentada, doutora Sueli Pinheiro Soares Silva, que ela dizia: meu filho, quando alguém vier lhe dizer uma coisa, você ouça, tape um ouvido e ouça tudo que ela tem para dizer. Depois você tapa o outro
Ouça tudo que o outro tem para dizer. Forme seu juízo de valor, só aí você faz. São 2 ouvidos e uma só boca. E isso eu tenho na minha vida. Então, eu sempre sou e fui muito ponderado. E eu acho que existe algo, tenho convicção que existe algo na nossa vida que é e tem que ser preponderante em tudo, que é o bom senso. Você com bom senso, você leva tudo. Tudo você consegue resolver, até nas questões legais, nas questões internas, nas discussões. Então o bom senso ele tem que estar acima de tudo isso, com respeito, com paciência, com parcimônia e com bom senso. E eu levo isso para a vida e é isso que tem primado e que eu tenho como um dos valores importantes, não só na vereança, mas sobretudo na presidência. Vereador, presidente da CMM, sem citar nomes, mas olhando para a CMM, durante esse período que você atuou como vereador, como presidente da casa, qual é a nota que você dá, olhando como um todo os 41 vereadores, a questão avaliando a qualidade, né, da produtividade dos seus colegas lá? De produtividade, a Câmara produz muito. Não, quando a gente fala dos vereadores, não da sua gestão. Não, estou falando dos vereadores. Os vereadores produzem muito. A qualidade da produção é que a gente precisa... Mas isso nós todos temos culpa nisso, sabe? Porque no final do ano, quando a imprensa for fazer o balanço do trabalho dos vereadores, vão dizer, vereador tal apresentou tantos projetos de lei, tantos requerimentos, tantas indicações, tantas leis aprovadas. Aí tem lei do dia disso, da cor daquilo, da semana não sei o quê, do mês não sei o que lá, do dia... Só para encher linguiça. Porque é isso que dá notícia. É a quantidade, não é a qualidade. E a avaliação que é feita pela imprensa, e eu não culpo a imprensa, e pela população, porque isso é histórico, ela é feita no sentido da quantidade, não da qualidade. Eu, quando fui candidato, nas 3 vezes, na primeira que eu não ganhei por 78 votos, em 2020, quando ganhei a eleição, e agora, quando perdi novamente por 62 votos, eu sempre disse que eu não estava entrando para criar um monte de leis. Acho que a gente tem lei para caramba. A gente precisa que as leis sejam colocadas em prática. O vereador precisa muito mais fiscalizar e fazer com que as políticas públicas e as leis efetivamente sejam executadas do que criar um monte de lei que não serve para nada. Um monte. Mas eu não julgo os meus pares, porque no final das contas eles serão avaliados pela quantidade, não pela qualidade. Eu tenho uma lei, por exemplo, que impediu a implementação dos medidores aéreos na cidade de Manaus. Essa é uma lei que muda a vida das pessoas. Por quê? As contas das pessoas que tiveram os medidores aéreos implementados nas suas residências aumentaram exponencialmente, porque o medidor aéreo ele faz a medição através do calor. Manaus é insuportável o calor. Quando está com tudo desligado e o bicho, o calor que está fazendo, está contando. Então é uma lei que vai ao encontro do que a população mais anseia, que é não ter o serviço concedido, que é o serviço público concedido, trazendo prejuízo para aquelas pessoas que menos têm ainda. Ou mesmo que tenham uma condição financeira. Você está pagando por aquilo que não está consumindo. E um monte de outras leis, como eu criei a lei sobre a endometriose para as mulheres no serviço público municipal. Quem não conhece, não tem ideia do que é a endometriose na vida de uma mulher, que muitas vezes é incapacitante, que adoece 2, 3 dias no mês quando está na crise de endometriose, não consegue levantar e muitas das vezes estava tendo problemas no seu serviço por falta, porque não conseguia ir para o trabalho. Então, esse tipo de lei muda a vida das pessoas. Da produção, a produção ela é enorme. E a qualidade de 0 a 10, qual você daria? A qualidade ela precisa ser melhorada. Os vereadores precisam
É difícil você falar num número. Os vereadores precisam, primeiro, conhecer o regimento. Tem vereador que não conhece o regimento? Não conhece, nem se preocupou em 4 anos em conhecer. Isso é preocupante, porque é o mínimo, faz parte do trabalho. O vereador precisa estar na Câmara, segunda, terça e quarta, de 9 a meio-dia, pelo menos. Que é o horário do... Ah, mas tem coisas fora para resolver. Tem, mas marca outro horário, cara. Marca outro horário. Eu raramente, não é porque eu estou na presidência. Quando eu não estava na presidência, eu todos os dias, salvo raras exceções, algum médico, realmente você não tem como marcar, escolher data ou algum evento fora que é naquele horário. Mas raramente eu não estou no plenário, eu não estava no plenário. E se você for ver, tem vereador que não tem pronunciamento. Ah, aquele vereador está errado? Não. A população continua achando que ele está desempenhando um bom papel. Eu, particularmente, eu quero dizer, a minha opinião, na minha opinião, o vereador precisa sim prestar sua voz para as comunidades, precisa sim estar presente no plenário, pelo menos esses 3 dias, nesse horário de 9 ao meio-dia. Pelo menos isso. Nós agradecemos muito a você, vereador Caio André, presidente da CMM, por conceder essa entrevista, né, fazer esse balanço da sua gestão durante esse período que você ficou na CMM, né? Isso é fundamental porque isso é uma responsabilidade que você está cumprindo, principalmente com quem está assistindo a gente. E aí eu quero deixar aqui o meu agradecimento e o agradecimento, né, em nome também do nosso debate político, do Convergente e da Rede Onda Digital. Érica, eu que agradeço o espaço, carinho de sempre, agradeço poder estar falando com a população aqui nesse momento. Eu quero agradecer enormemente a honra de poder representar as pessoas, principalmente da minha cidade, durante essa legislatura. Eu agradecer também aos vereadores, os meus pares, por terem me oportunizado presidir a Câmara Municipal de Manaus nesse biênio. Eu me sinto realizado. Na minha família nunca teve político e eu enveredei nesse caminho. Disse isso muitas vezes, foi meio que por acaso, mas não foi por acaso. Foi meio por acaso eu decidi ser candidato. Mas eu sempre fui um ser político, como eu disse, e é uma honra para mim muito grande representar a minha cidade, as pessoas da minha cidade e poder dar uma contribuição. Eu sempre falei muito sobre o trânsito, como as pessoas, como os políticos deveriam se portar, como nós deveríamos nos posicionar enquanto cidadãos, enquanto sociedade, e vou continuar fazendo isso, mesmo fora do palco principal, vamos dizer assim, fora da Câmara, vou continuar fazendo isso lá, enquanto advogado, enquanto ser político, enquanto cidadão manauara. E volto a dizer, agradeço o espaço, agradeço ao Convergente, ao debate político, à Onda Digital e principalmente as pessoas da minha cidade, a quem eu tive a honra de representar. Agradeço muito a minha família, a minha esposa, o meu filho, os meus pais, os meus irmãos, a minha família como um todo, por terem entendido a distância que eu tive que ter deles nesse período. E faz muita falta estar muito mais perto deles, como eu sempre tive. E esses 4 anos mas foi uma escolha minha, foram difíceis. E agradeço também a todo mundo que sempre trabalhou comigo, a minha equipe, aos meus amigos, a minha família, que eles também fazem parte da minha família, a família Caio André, como a gente costuma dizer, por terem caminhado comigo, acreditado em mim e estarmos juntos até esse momento, que está findando, mas que tudo vai dar certo. Não é porque ainda não é o fim, ainda tem muita coisa a ser escrita. E para você que ficou com a gente todo esse momento, eu quero deixar aqui o meu muito obrigada. Quero dizer para você que esse programa ele atua no ponto em comum da política. Porque aqui a gente fala de política de uma maneira educativa. Quero pedir para você que gostou desse programa, envie para outras pessoas, porque a gente também é transmitido pelo YouTube, tanto da Onda Digital como do Convergente. E aí você fica ligadinho. Aproveita, te inscreve lá no nosso canal, porque toda vez que eu estiver ao vivo, você vai saber. Uma boa noite para vocês
Um forte abraço e até o próximo programa.